Então, boa noite. Deixa eu ligar o microfone aqui, porque senão o pessoal... Pronto. Melhorou? Então, boa noite a todos, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre, né? É um prazer imenso estar aqui, principalmente no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857, quando começou a nossa doutrina. Olha, vocês me escolheram, foi no azar, né? Dei sorte de cair nesse dia. E para falar do Consolador prometido, né? É muita responsabilidade. Falar dessa doutrina linda que nos acolhe, que nos consola, que nos esclarece. E como diz um amigo meu, esclarece nos consolando e nos consola esclarecendo. Quanto mais, né, ficamos esclarecidos, mais a doutrina nos consola, e é um círculo virtuoso. Olha que maravilha, né? Então, estamos todos de parabéns pelo dia de hoje, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, a base da doutrina dos Espíritos, né? Eu gosto de fazer alguns agradecimentos antes. Primeiro pela casa, né? pela oportunidade de trabalho. Todo ano eu estou aqui, né? E essa casa continua linda, bonita, maravilhosa, com essa aura, com essa vibração linda, né? Então é muito bom estar aqui. Obrigado a casa pela essa oportunidade ímpar. Gosto sempre de agradecer a Kardec. Hoje nós vamos falar de Kardec, né? Nós vamos falar da dificuldade que Kardec teve naquela época para codificar essa doutrina dos Espíritos. Então eu gosto muito de agradecer a Kardec. Nós estamos aqui pelo trabalho dele, né? 10 anos de trabalho hercúleo, 10 anos codificando a doutrina dos Espíritos. Gosto de agradecer sempre a Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar no Cristo também. Temos que falar no Cristo, porque Ele é o responsável por tudo que acontece no nosso orbe, né? Vamos ver durante o nosso estudo que Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar. Nós não temos a noção do que seja o Cristo. Por mais que a gente queira saber, o Cristo está muito além da nossa dimensão, que a gente pode imaginar. Então nós temos que agradecer sempre, sermos gratos ao Cristo, né? Porque com certeza Ele diz que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele estaria. Então Ele está entre nós, com certeza, né? E gosto de agradecer também ao Pai, o Pai Celestial, o Pai Senhor dos Universos, né? E agora que estão falando em universos paralelos, né? Você vê como a gente está no início do conhecimento, não sabemos nada ainda, nada. Há pouco tempo atrás achávamos que existia o vácuo, até os cientistas falavam que existia o vácuo, e agora, né, corroborando o que Kardec disse em 1800 e alguma coisa na Gênese, eles estão falando que não existe o vácuo, existe a matéria escura. No universo não existe nada que não seja matéria, né? Então essa matéria escura é o fluido cósmico universal. Kardec já falava nisso, né? Os Espíritos já tinham dito isso para Kardec. E nós sabemos que é a matéria básica de tudo material que existe no universo, inclusive o nosso corpo. Então a gente tem que agradecer a Deus, esse Deus que nos dá quantas chances nós precisarmos para realizar as nossas experiências. Por mais que a gente faça errado, Ele nos dá uma nova chance. E nessa mudança nossa de plano, de mundo, né, para esse mundo de regeneração que nós tantos esperamos, e não vai acontecer de uma hora para outra, porque didaticamente nós falamos, vamos passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, vai ser didático, porque nós já estamos nessa passagem há algum tempo e ainda vai demorar algum tempo.
ficaremos aqui nesse planeta só se nos despertarmos para a lei do amor. E essas são as chances que o Pai nos dá, né? Então nós vamos falar hoje do Consolador prometido, nós vamos falar de doutrina e espírito, né? E diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que é um livro maravilhoso. Quem não leu está perdendo tempo, porque é um livro maravilhoso que mostra toda a caminhada do nosso mundo, né? Desde a época do início da construção até os dias praticamente de hoje, mostra a caminhada nossa como espíritos, a construção do nosso planeta. É um livro que vale a pena ler uma vez, não, várias vezes, porque na primeira a gente vai ficar cheio de dúvida, tá? Então nos diz Emmanuel nesse livro, A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que o nosso planeta, a despeito do que falam os propagandistas do Apocalipse, nunca esteve à deriva. Sem piloto, nunca esteve desgovernado. Então, em todos os momentos necessários na nossa evolução como espíritos, desde a época que começamos a encarnar nesse planeta, que Jesus, o nosso Cristo, através dos seus assessores e dos seus missionários, intercedeu nesse mundo que nós habitamos, fazendo com que acontecessem as grandes transformações da nossa história, que mudaram o rumo das civilizações como um todo. Então, desde o primeiro momento que nós precisamos, Jesus mandou um dos seus emissários, trazendo as notícias, trazendo as novidades da época, que nós entendíamos na época. Então, em suma, o nosso mestre nunca perdeu o leme, independente do que possam dizer os arautos do caos, né? É só o que a gente encontra, é arauto do caos. Esse mundo não tem mais solução, né? A gente ouve falar isso, nossa, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos do mundo de provas e expiações. O início do tempo do mundo de regeneração, onde o bem fará equilíbrio com o mal. Você vê, nós vamos passar por um mundo de regeneração, mas o mal ainda existe. Não como entidade, mas toda vez que a gente deixa de fazer o bem, nós fazemos o mal. Então ele não existe como entidade, mas ele existe, não é? Então grandes missionários prepararam a humanidade após a vinda do Cristo para o grande advento da terceira revelação. A terceira revelação é a codificação do Espírito, que confirmaria o que Jesus nos deixara, todas as mensagens que Jesus tinha nos deixado do cristianismo primitivo, daquele cristianismo fraterno, daquele cristianismo onde as casas é tal qual as casas espíritas simples, que atendiam as pessoas do caminho, né? Então confirmaria tudo aquilo, né? E revelaria outras, por quê? Porque até então o nosso atraso moral e intelectual não nos deixava entender as mensagens. Então o que o Cristo disse, não adianta eu falar agora certas coisas, dar pérola aos porcos. O que os porcos vão fazer com as pérolas, né? É a mesma coisa de um matemático querer passar a sua matéria com a criança começando a alfabetização. Ela não tem base para o entendimento e é isso que nós não tínhamos. Então, o Cristo falou assim, não, eu vou mandar no devido tempo, né? Um missionário que vai, junto com a espiritualidade, trazer todas as informações que no momento vocês que nós estávamos por lá, né? Então naquela época nós não tínhamos condições de entender. Então a promessa do Cristo. Antecedendo a esse grande evento, vem ao nosso plano Napoleão Bonaparte. Quando a gente fala de Napoleão Bonaparte, a gente imagina só o guerreiro, né? O Napoleão conquistador. Não. Ele veio na realidade com outra missão. Ele veio com a missão de unificar a França, porque a França estava totalmente esfacelada pelos reinados dos Luíses, dos reis soberanos. E o Espiritismo precisava de vir num local que, apesar disso, era o berço da cultura, era o início do iluminismo, a era da razão.
Então o Espiritismo precisaria vir num local desse. Por quê? Porque seria um local onde as pessoas tinham mais cultura, assimilariam melhor a doutrina, e ela, como centro da cultura do mundo, ali o Espiritismo expandiria para outros locais. Né? Por isso da França, que a França era o berço da cultura da época. Então, apesar de Napoleão não ter cumprido inteiramente a missão, porque ele partiu para guerras, partiu para as conquistas, então a gente imagina até os grandes missionários, né, podem acabar se perdendo ao utilizar aquela coisa de livre-arbítrio, né? Aquele negócio chamado livre-arbítrio, quando nós decidimos por uma coisa ou por outra. E vocês vejam que Napoleão, apesar de ter se preparado por várias encarnações, ainda se perdeu. Mas apesar disso, ele unificou a França, deu à França um sentido de nação, né? Para que em 3 de outubro de 1804, como uma dádiva da espiritualidade maior, veio a encarnação de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, né? O codificador da doutrina dos espíritos. Por que Allan Kardec? Porque ele não queria que o nome dele, que era um nome importante na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele não queria que essa nova doutrina ficasse, né, com o nome dele atrelado, porque a doutrina não era dele, a doutrina era dos espíritos. Ele era apenas o codificador, apenas. Preparação gigantesca na espiritualidade, gigantesca, para esse trabalho maravilhoso que ele iria desenvolver, sedimentado em várias encarnações. Esse trabalhador da equipe do Cristo veio com a gloriosa missão de trazer para a humanidade um novo alento, uma nova religião, uma nova filosofia de vida baseada na ciência, né? Uma nova era de esperança para a humanidade, uma esperança para os desafortunados e uma nova perspectiva de vida para os aquinhoados. Então nós vamos ver que essa doutrina é maravilhosa nesse sentido, que ela mostra para nós que nós não somos, nós estamos vivenciando experiências. Então, se eu hoje tenho um corpo doente e passo por dificuldades financeiras, eu não sou isso, eu estou vivendo uma experiência. E a mesma coisa para os mais aquinhoados, tanto na parte de saúde, na parte física, como na parte de facilidade de adquirir bens materiais. Ele não é, ele está vivendo uma experiência das mais difíceis, e das mais difíceis, porque a espiritualidade no nosso retorno vai perguntar: o que fizeste com esse talento que coloquei à vossa disposição, que é a facilidade em conseguir dinheiro? Quantas lágrimas você secou com esse dinheiro? Quantas pessoas você abraçou com esse dinheiro? Quantas oportunidades você deu ao seu irmão com esse dinheiro? Né? Então a única coisa que nós somos na realidade são as virtudes que nós incorporamos, ou as mazelas que ainda nos afligem. Esses somos nós, esses somos, o resto estamos. E Kardec então ele buscou, ele colheu, ele estudou todos os ensinos desses espíritos, submeteu tudo ao crivo da razão, reuniu os assuntos, conferiu essas revelações com espíritos e com médiuns diversos e somente publicou o que contava com a plena concordância dos espíritos. Agora vocês imaginam a dificuldade desse homem, desse espírito de escola, né? E levou 10 anos codificando a doutrina dos espíritos, contando com médiuns, não só da França, mas de diversos outros lugares, os espíritos amigos que o ajudavam o tempo todo, lhe dando força, porque é uma época que não tinha luz elétrica, não tinha carro, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso. Ele mandava escrevendo ali na pena, ali, as suas perguntas para diversos médiuns,
pela Europa inteira, por assim dizer, nos Estados Unidos, recebia aquelas mensagens, conferia, analisava todas essas mensagens para colocar uma resposta do Livro dos Espíritos, porque existia a concordância nas respostas. Olha que trabalho gigantesco. Em 10 anos ele codificou toda a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido pelo Cristo, né? Ratificou um roteiro de vida lógico e coerente, inspirado no Evangelho do Cristo. Então, quando a gente falar de Allan Kardec, nós temos que falar com a boca cheia. Com a boca cheia. É um presente da espiritualidade para nós. E que nós saibamos utilizar. Né? Saibamos utilizar. Mas o que é a doutrina dos Espíritos ou Espiritismo? Esse nome Espiritismo foi inventado por Allan Kardec. Não estou falando mal de religião alguma, mas casa espírita, esse nome espírita foi inventado por Allan Kardec, né? Então, quando a gente vê lá Casa Espírita Pai João, não tenho nada contra ele, pelo contrário, eles realizam um trabalho maravilhoso, mas o espírita está errado. Casa Espírita é da codificação espírita, codificada por Allan Kardec, né? Então é bom a gente saber disso, né? Que parece que espiritismo é uma coisa generalizada, e não é, não é. Nada contra as outras religiões, pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas espiritismo é a Casa Espírita, codificação de Kardec. Então, o que é o Espiritismo? É o conjunto de princípios e leis revelado pelos Espíritos superiores, contidos na obra de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro, cujo lançamento é no dia de hoje, 18 de abril, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essa é a codificação kardeciana. É o Consolador prometido que veio no seu devido tempo recordar aquelas mensagens do Cristo, a Boa Nova, e complementar o que Jesus nos ensinou. Complementar o que faltava, que ele falou, nesse momento não dá, vocês têm que esperar, vocês têm que evoluir moralmente e intelectualmente para entender as outras coisas, né? E ele vem restabelecer todas as coisas no seu verdadeiro sentido, a doutrina espírita, trazendo para a humanidade as bases reais da espiritualização. Então, Jesus tinha certeza. Por que ele prometeu também essa terceira revelação? Porque Jesus tinha certeza do desvirtuamento dos seus ensinamentos, das suas mensagens, né? Jesus deixou as mensagens, mas quando aquelas mensagens começaram a passar de homem para homem, ele sabia que seriam desvirtuadas, principalmente por Roma, que dominava praticamente o mundo naquela época. Então Roma cansou de batalhar contra o cristianismo, cansou. Por mais que executassem, por mais que matassem, por mais que usassem os cristãos, né, naqueles shows espetaculares, por mais que fizessem isso, o cristianismo estava disseminando. Então o que Roma fez? Oficializou o cristianismo, né? Trouxe o cristianismo como religião oficial de Roma. Aí vem toda a parte da hierarquia, né? Essa hierarquia que existe até hoje, a politização, as coisas humanas sendo mais importantes do que as coisas espirituais, porque o homem começou a dar o seu toque, e isso aí é uma coisa nossa, por excelência. Tudo que eu faço, eu quero deixar a minha marca, né? E o homem começou a deixar a sua marca numa religião que estava pronta, mas tinha que deixar a sua marca, né? Então Jesus tinha certeza que isso iria acontecer. E com essa certeza ela prometeu a terceira revelação, que é a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos revela?
revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Essa é a base da doutrina. Conceito novo de Deus. Né? No início, com Moisés, nós tínhamos um Deus do castigo. Aquele Deus que punia. Né? E até hoje, na nossa cabeça, nós temos a imagem daquele Deus. Velho, com um bastão na mão, pronto para sentar o bastão em qualquer um que desobedecesse as suas leis. Fecha o olho e fala, Deus, vai vir essa imagem. Ainda hoje, depois de 5.000 anos, vem essa imagem na nossa cabeça. Porque nós queremos trazer a divindade para a imagem nossa, humana. Né? Então é o Deus do castigo. Se a gente pegar os 10 mandamentos, o primeiro é amar a Deus, o restante é não, 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 não. Porque as pessoas daquela época, éramos nós, só entendíamos isso, a negação. E o castigo se fizer, roubou, perde a mão. Tem hora que a gente pensa que isso podia estar por aí ainda. Mas nós já evoluímos, pelo amor de Deus, nós já evoluímos. Então esse é o Deus daquela época. E olha, até hoje ainda tem pais que falam, se fizer isso, o Papai do Céu castiga. Até hoje, uma mensagem de 6.000, 5.000 anos atrás, nós usamos até hoje tentando educar os nossos filhos. Né? Aí com Jesus vem o Deus do perdão, já era o Deus da lei do amor, aquele Deus que abraçava. Né? Aquele Deus que, não é isso não, eu não castigo, né? Eu não castigo, eu abraço, eu sou o pai, porque se nós somos pais que perdoam, imagina o Pai Celestial, ele é o perdão em todas as suas circunstâncias, né? Esse era o Pai. E com a doutrina espírita, com Kardec, vem o Deus, além do perdão, o Deus da esperança. Aquele Deus que nos dá tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente evolua como espírito. Porque essa, como Kardec disse, é a lei. Nós seremos crísticos um dia. Agora você imagina, nós seremos crísticos, tal qual Jesus Cristo, nós vamos chegar lá, tal é a lei. Independente da força que a gente faz para não evoluir. Mas as chances serão dadas. Esse Deus é o Deus do filho pródigo, que apesar de tudo que o filho fez, ele recebe o filho de volta e fala, não, você terá outra chance. Então esse Pai maravilhoso, que a doutrina espírita vem nos trazer, é o Pai da esperança. Ah, que coisa mais gostosa, né? Temos esperança. Mas deixa o nosso encargo a maneira de atingir tal meta. Nós seremos crísticos um dia, mas ele deixa o nosso encargo a maneira como nós vamos chegar, a partir do momento que ele nos concede o tal do livre-arbítrio, né? Ferramenta maravilhosa para nós definirmos nosso destino, pois tudo dependerá da nossa persistência na vivência do bem. Então esse livre-arbítrio é danado, é uma coisa danada. O dia inteiro a gente usa o livre-arbítrio. O dia inteiro nós estamos com encruzilhadas. Faço isso ou não faço? Acordo, levanto e continuo dormindo. Né? É a luta íntima nossa. Porque o pior inimigo nosso é o inimigo íntimo. É aquele inimigo do homem que quer se tornar um homem bom, um homem de bem, né? E aquele que é egoísta, vaidoso, né? Presunçoso e várias outras coisas, orgulhoso. Então essa luta nossa é constante, constante. Né? É aquele, não faça isso. O anjinho da guarda, né? Nós temos que acreditar muito, o anjo da guarda é uma realidade. Ele fala, não faça isso. Aí o nosso eu, né? Nosso eu orgulhoso fala, faça. E a gente começa nessa luta nossa constante. Então o evoluir é muito difícil, por isso que Jesus falou, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Porque todas as vezes que nós tentamos melhorar, alguma coisa nos chama a continuar os homens que nós éramos.
os seres errados que nós éramos, a todo momento. Você quer parar de beber? Vamos dizer, tem que parar de beber. Aí você vai no clube, está todo mundo bebendo. Aí você chega, cervejinha pro fulano. Não quero não, parei de beber. Agora a mulher dele está mandando nele, nem uma cervejinha não toma. É essa a luta. Toda vez que nós tentamos evoluir, é uma luta. Sair do estágio que nós estamos para um estágio melhor. A vivência no bem. Olha que coisa linda. Conceito novo do universo. Já não é mais aquele universo feito em função do homem, né? Tudo foi feito, tudo foi construído para nós, né? A grande inteligência do cosmos, nós nos achávamos mesmo, né? Agora nós estamos inevitavelmente colocados no nosso lugar, como seres ainda no início do seu desenvolvimento intelectual e moral. Gente, nós estamos no início, e principalmente moral, né? Passando por experiências reencarnatórias em um planetinha desse tamanhozinho. Nem no nosso sistema aqui nós somos grandes, nós somos desse tamanhozinho, né? Desse tamanhozinho, pequenininho. Um sistema solar que também é muito pequeno, que pertence a uma galáxia. Nós estamos lá na ponta daquela galáxia, da Via Láctea, lá na ponta, ninguém nem olha para nós. As vidas dos outros planetas, o cara ainda não descobriram que a gente está aqui, de tão longe e pequenino que nós somos, né? Dessas bilhões de galáxias que existem no universo. Isso é o próprio exercício da humildade. Se nós nos sentirmos humildes, não nos colocarmos numa posição, não quer dizer que nós não sejamos importantes. Somos muito importantes, mas ainda somos muito pequenos. Ainda somos muito pequenos. Conceito novo dos homens. São espíritos encarnados lutando pela sua reforma dia a dia, encarnação a encarnação, com a consciência cada vez maior da necessidade de aproveitar esse estágio no corpo para uma depuração mais rápida das mazelas adquiridas quando eu bato de frente com as leis divinas. Esses somos nós, espíritos pequenos ainda, precisando de várias encarnações para ir retirando as nossas mazelas, mudando os nossos conceitos, né? Tirando de dentro de nós as mazelas e dando espaço para que as virtudes interiorizem. Esses somos nós. Conceito novo dos espíritos é o verdadeiro eu. Eu sou o espírito. O eu sou o espírito. O ser encarnado é as experiências que o espírito tem que viver, né? Pois na carne ele consegue se depurar através, porque é a carne que envelhece, a carne que adoece, a carne que passa por N transformações, a carne que dá ao espírito a chance dele evoluir através de experiências. Mas o verdadeiro eu é o espiritual, ser imortal, concebido pelo Pai, simples e ignorante e fadado à perfeição. Perfeição essa que virá na velocidade que ele souber aproveitar as oportunidades que o Pai nos dá na seara do Cristo. Somos todos trabalhadores da seara do Cristo, todos trabalhadores, que são oportunidades que aparecem no cotidiano para a prática da caridade. No cotidiano. Quando eu falo cotidiano, é porque nós somos ainda, eu gostaria de, se eu tivesse condições de fazer uma creche, um asilo, etc e tal. Nós estamos vislumbrando coisas grandes e não fazemos as pequenas. Pequenas essas que geram conflitos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Vou falar uma coisa para vocês assim, bem rame-rame, né? Minha mulher vivia brigando comigo porque eu não abaixava a tampa do vaso. Vivia brigando. Olha, você vê como é coisa rame-rame. Nós entramos tanta conversa, tanta briga. Você não baixa a tampa do vaso? Aí eu falava, eu não faço isso há tanto tempo, não sei o que, aquela conversa, né? Aí um
dia, eu pensando comigo mesmo, acho que depois de uma palestra dessas que eu fiz, que eu falei que você está falando, mas não faz, né? Eu resolvi baixar a tampa do vaso. Olha, me senti ótimo. Me senti ótimo, eu sou capaz disso. Vocês imaginam o que nós somos, né? Nós estamos realizando pequenas experiências. É quando você passa em casa, né? Vê aquela pia cheia de louça. Aí você faz que nem vê, passa direto. Se você não lavar, alguém vai ter que lavar. Você vai sobrecarregar alguém. Então, não vamos pensar em grandes coisas, vamos pensar na realização de pequenas coisas do nosso cotidiano. A doutrina espírita, se não for colocada no nosso dia a dia, ela será somente mais uma doutrina. Ela é importante porque ela nos muda das pequenas coisas, né? Conceito novo das leis que regem a vida. Então, as leis que regem a vida são as leis divinas. São leis físicas e leis morais. Né? Essas leis regem todo o universo, a doutrina dos Espíritos vem nos dizer. As leis físicas que regem tudo que é físico no universo, inclusive o nosso corpo, o nosso corpício, é regido pelas leis físicas. Regem tudo no universo. Fluido cósmico universal, toda a matéria quintessenciada que nós não temos nem noção do que seja, é regido pelas leis físicas. E as leis morais, olha que coisa mais linda, essas leis morais, das quais o amor engloba todas elas, né? Essas regem o relacionamento entre os espíritos. Olha que coisa linda, entre encarnados e desencarnados, a nossa evolução como ser espiritual. Essas são as leis morais, né? Que mantêm em equilíbrio todo o universo, as leis divinas, né? Nosso interior e o nosso exterior. Leis que o Pai nos oferece para nós balizarmos a nossa existência na busca da felicidade. Por que balizar a nossa existência? Porque nós somos igual bêbados. A gente sabe o caminho. A nossa consciência diz qual é o caminho. Mas a gente insiste em falar, vou ver como é que é o outro lado, né? E nós vamos tropicando por aí, batendo de um lado, voltando para o outro, e vamos tropicando. Aí Deus vem, aí Jesus nos manda a doutrina e fala, siga a doutrina, siga. Utilize o seu livre-arbítrio para o bem. Utilize a doutrina que você vai chegar mais rápido ao seu objetivo. Mas, não. A doutrina revela ainda o quê? O que nós somos, né? De onde viemos, para onde vamos. Isso são perguntas que levam as pessoas à casa espírita. Porque você chega em outras religiões, o cara vem e fala assim, lá fala assim, não, porque isso é um mistério da fé. Que mistério? Eu estou no século XXI. Eu não aceito mais coisas que não me expliquem. Eu quero saber como são as coisas. Não vem falar que isso é mistério da fé. Eu quero uma fé raciocinada que me explique o porquê eu estou fazendo isso, aquilo. Eu preciso dessas respostas. E a casa espírita, a gente vai na casa espírita em busca disso, até saber por que eu estou doente, por que eu estou passando por essas dificuldades. Porque se vocês já notaram, nós somos eleitos até no sofrimento, né? O nosso sofrimento é o maior que existe. A minha unha encravada dói mais do que qualquer coisa do mundo. Não é assim que nós somos? Mas se nós imaginarmos que no momento que nós estamos passando por uma aflição, milhões de pessoas no mundo estão passando pela mesma aflição, se não for bilhões, né? Nós vamos raciocinar diferente, como a doutrina nos manda. Raciocina através da razão. Transforme as coisas negativas em coisas positivas. Diga assim, eu estou com essa doença. Mas ao mesmo tempo diz assim, mas, olha, eu tenho um plano de saúde. Esse é o modo de inverter o negativo para o positivo. Né? Olha, você vê. E sempre nós temos mais do que precisamos. Apesar de estarmos mal aquinoados, nós ainda temos mais do que precisamos. Então, se nós invertermos as coisas, o nosso pensamento vai ser sempre gratidão, Pai. Gratidão por tudo que eu tenho.
Então nós somos espíritos imortais, né? Criados por Deus simples e ignorantes, nós somos espíritos imortais. A finalidade nossa é alcançar a perfeição e nos tornarmos coparticipantes da criação. Nós vamos chegar lá, nós seremos Cristos, né? Auxiliando a espiritualidade maior a manter o universo em equilíbrio perfeito. Aí eu chamo vocês para a gente ter mais ou menos o que é a dimensão de Jesus. A dimensão de Jesus. Nós somos criados simples e ignorantes, estamos num processo inicial de transformação, mas chegaremos a espíritos crísticos, espíritos praticamente perfeitos, porque perfeição só a do Pai, né? Mas espíritos coparticipantes da criação. Aí a gente vai pensar na dimensão de Jesus. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era espírito crístico. Talvez a gente leve milhões de anos ainda para chegar perto do que ele é na realidade, né? Então nós temos que agir como seres imortais que somos. Nós não podemos pensar só no dia de hoje, nós não podemos pensar só no que nós estamos vivendo, nós temos que imaginar, falar assim, não, eu sou o arquiteto da minha próxima encarnação, através da vivência no bem eu vou construir a próxima encarnação melhor para mim. O ser imortal é uma coisa muito difícil. Enquanto nós não nos voltarmos para a lei do amor, essa imortalidade vai ser muito difícil de suportar. Muito difícil. Porque cada vivência fica mais difícil do que a outra, né? Então nós temos que raciocinar nessa maneira, como imortais que somos. O grande objetivo da nossa existência é a elevação espiritual, voltamos a dizer, através da vivência no bem, tendo como ferramentas aquilo que nós falamos, o tal do livre-arbítrio e os ensinamentos deixados pelo Cristo, que são o caminho mais seguro para nós alcançarmos essa paz tão sonhada, não é? Nós vivemos em busca da tal da felicidade, em busca da felicidade, dá uma palestra esse termo, né? Mas nós não temos a felicidade, nós ainda não temos o alcance da felicidade. O que nós temos é momentos felizes. Eu digo que nem são felizes, são momentos de euforia. Euforia. Então eu compro um carro novo agora, né? Vou lá, tiro o carro, mas fico 2 semanas naquela euforia. Na 3ª semana eu estou em busca de outra coisa que me dê outra euforia. Mas a única coisa que nos dá um pouco de felicidade é a consciência do dever tranquilo. Que nós estamos fazendo as coisas certas. Isso aí nos dá aquela sensação gostosa, aquela sensação que nós temos quando a gente vem à casa espírita. Estamos lá, né? Ah, hoje eu não vou não, estou cansado, né? Trabalhei o dia inteiro, não vou lá não. Mas aí começa a luta nossa conosco mesmo, né? Aí a parte do bem ganha, vai, a gente sai. E quando a gente sai da casa espírita, quantas vezes nós já falamos isso? Ah, que bom que eu vim. Porque eu saí daqui energizado, eu só ouvi coisa boa, a ambiência, os amigos espirituais que estão aqui nos tratando desde a hora que nós entramos ali, eles sabem das nossas dificuldades. São tantas pessoas encarnadas, tantos espíritos encarnados, tantos desencarnados aqui, com a mesma mente voltada para o bem. Gente, isso é uma energia que não existe. E nós saímos daqui bem. E chegamos em casa, nossa, que bom que eu fui, né? É essa luta que nós temos que viver a cada dia. O que é a dor e o sofrimento, né? A doutrina vem nos dizer que a dor e o sofrimento são instrumentos eficazes, mais eficazes do que qualquer outro, através dos quais o Pai nos mantém no rumo. Pois apesar desse balizamento deixado pelo Mestre, nós estamos sempre buscando as facilidades. A tal da porta larga, né? Tem a porta estreita e a larga, mas a porta larga é mais gostosa, mais bonita, né? Mais cheia de coisinhas. Mas
Mas a gente sabe, o anjo da guarda fala, não, não vai por aí não vai por aí. E a gente vai e paga o preço. A gente vai porque nós somos teimosos, né? Então a dor e o sofrimento, eles nos colocam no rumo. Um exemplo simples. Eu adoro tomar, uma pessoa adora tomar lá sua pinga, não sei o que lá. E o anjo da guarda está falando, rapaz, você já desencarnou 2 ou 3 vezes por problema de álcool. A sua nova chance de largar essa viciação. Aí, mas é tão bom. Aí vem uma doença, vem uma úlcera, vem um problema no pâncreas, vem um problema no fígado. Isso chama-se, sabe o quê? Dores regeneradoras. Dores que nos botam no caminho. Aí eu falo, não, aí eu tenho que parar de beber mesmo. Olha, podia ter parado antes, né? Mas são dores regeneradoras. Muitas vezes nós acordamos benditas dores. Porque imaginou se nós não tivéssemos dores? Nós não saberíamos que as coisas estão erradas. E não só dores físicas, como dores morais. Dores morais que nos fazem procurar o caminho do bem, a vivência do bem. E qual é a abrangência da doutrina dos Espíritos, meus irmãos? Trazendo esses conceitos novos que nós falamos aqui sobre tudo que cerca o homem, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento das atividades humanas, todas as áreas. A doutrina dos Espíritos, volta a dizer, o nosso dia a dia, ela modifica todo o nosso posicionamento diante da vida, das pessoas que nos cercam. Pessoas essas que, por mais que a gente não goste, nós não caímos de paraquedas do lado delas. Elas foram colocadas ao nosso lado para a nossa vivência, para as nossas experiências. São as pessoas certas. Eu não gosto de fulano, é nele que você tem que trabalhar. Porque gostar de quem gosta de você, beleza, né? Mas aquele que você chega perto, nossa, eu chego perto até me arrepio, é esse que eu preciso trabalhar. E ele chegou perto da gente, ou ele está dentro da nossa casa, não é à toa. É uma nova oportunidade de rever todos os conceitos. Então são aquelas pessoas mesmo, né? No mundo em que vivemos, valorizar esse planeta. Talvez a gente não tenha nem condições de permanecer nele. Porque ele vai mudar. Independente da gente, ele vai mudar. Ele vai subir um grau na posição universal. E nós seremos muito felizes se pudermos permanecer nele, nesse mundo melhor. Então, olha o tempo. Olha o tempo que nós temos. Olha o tempo como instrumento maravilhoso para a nossa vivência. Eu olhando todo mundo aqui, talvez eu seja o mais velho. Mas quanto cada um de nós aqui tem de fluido vital? Quantos dias ou quantos meses cada um de nós aqui ainda tem de vida? Não sabemos. Então o velhinho aqui talvez tenha mais vida ainda do que um jovem. Porque a minha experiência, eu vim para passar por uma experiência, por exemplo, que, se Deus quiser, vai me dar uns 90 anos. Com saúde. Uns 90 anos, mas é a realidade. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, essas pequenas coisas que eu falei, é um exemplo do dia a dia. Outro dia eu fui fazer uma palestra lá em Volta Redonda, no Centro Espírita lá. Quando terminou a palestra, o pessoal fazia um lanchinho, o pessoal ficava conversando, todo mundo saía e ia embora, tinha um lanchinho lá, até bem gostoso. E eu conversando com o presidente da casa, e eu falei, agora começa a folga do domingo, eu brincando, né? Porque eu vinha para casa para deitar no sofá para ver Netflix, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, agora, tá vendo aí aqueles caldeirões? Agora nós vamos levar sopa para uma comunidade X aí. Aí eu comecei a ficar envergonhado, né? E depois nós vamos fazer visita
a enfermos no hospital. Eu falei, poxa, mas o que houve na casa? Tem gente baixada no hospital? Não sei o que. Não, a gente vai aos hospitais perguntar quem já está lá há muitos dias e não recebeu uma visita. E nós vamos abraçar essa pessoa, dar a mão, né? Falar para ele que apesar de tudo, ele tem gente que está se importando com ele, fazer uma oração com ele. Aí eu fiquei arrasado, né? Mas é isso, gente. Pequenas coisas que nós podemos fazer, está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Não é nada demais. Quer dizer, é muito para quem recebe, né? Para esse enfermo, para essa pessoa que está lá, para ele é muito. Aí eu despedi e fui embora. Fiquei até com vergonha de ligar na Netflix. Fiquei até com vergonha. Mas é isso aí. A doutrina espírita, meus irmãos, ela deve ser estudada, não é só lida, é estudada. E as casas espíritas nos oferecem essa oportunidade do estudo sistematizado da doutrina, do estudo avançado da doutrina. A casa espírita nos oferece N oportunidades para que a gente estude a doutrina dos espíritos. Ela tem que ser analisada, porque ela é uma doutrina racional. Né? Nós temos que analisar, nós temos que perguntar, se tem dúvida eu vou, pergunto de novo, porque ela esclarece tudo que está ali, tem respostas. A doutrina dos espíritos não nos deixa naquele negócio, não entendi, pergunta que tem resposta. E antes de qualquer coisa ela tem que ser praticada. A prática é o amor colocado em obra. Fora da caridade não há salvação. É um lema da nossa doutrina. Se eu não estou preocupado em atender o meu irmão que está perto de mim, e o mais perto é aquele que está dentro da minha casa, se eu não estou preocupado em atendê-lo nas suas necessidades, eu não estou praticando a caridade. Eu não estarei praticando a caridade. Então, meus amigos, nós estamos em festa, principalmente pelo dia de hoje. Foi o lançamento do Livro dos Espíritos, o início da codificação de Kardec. E nós temos que agradecer ao Pai, mas agradecer muito, primeiro por nos ter brindado com o Cristo, né? O Cristo que nos governa, o grande governador do nosso lar. Agradecer ao Cristo por nos ter oferecido Allan Kardec. E agradecer a Kardec pelo trabalho, pela sua dedicação, pelo esse trabalho hercúleo, né? Codificando essa doutrina que deu um novo sentido à nossa existência. Muita paz a todos, muito obrigado. Nós queremos agradecer, Carvalho, por essas palavras, as palavras que nós precisávamos para hoje, com certeza. E sobre 90 anos, vamos dar 120, né? Estou quase lá. Com certeza. Muito obrigado pelas suas palavras, Carvalho. E sobre a tampa do vaso, a Lúcia fazia comigo diferente. Ela chegava e pá, batia a tampa do vaso. Eu ouvia onde estava aquela tampa do vaso batendo. E hoje em dia quem bate a tampa sou eu. Isso é importante, isso é muito bom. Mas você é um cara sensível. Olha aqui, parceiro. Bem, meus irmãos.